Certo, está com o Eduardo e com a Giovana. Caso vocês não conheçam, daqui a pouquinho a gente vai apresentá-los. Pastor Fernando, Deus te abençoe. Prazer te ouvir mais uma vez. Queridos, graça e paz em nome de Jesus a todos nessa manhã de domingo. É muito bom estar com você para estudar a palavra de Deus nesse tema tão bacana que é sobre família. Falar sobre família é um desafio para todos nós. E pensando no tema do nosso congresso, simples assim, eu quero trabalhar com a seguinte proposta: simplificando a família. O ato de simplificar a família não é a ideia de fazermos algo reducionista, ao ponto de reduzir a família a algo que ela não seja. Mas nessa manhã nós iremos estudar algumas configurações familiares, iremos ver os desafios que a Igreja de Jesus tem para esse tempo presente, para alcançar todas as famílias. Então eu quero começar apresentando algumas configurações familiares. A primeira configuração familiar é bem conhecida por todos nós. Pode passar o próximo slide. É essa família, a família nuclear. A família nuclear, esse nome nuclear, ele não é um termo antigo. Ele surgiu a partir da década de 50, para justamente expressar a ideia de uma família composta pai, mãe e filhos. Essa é a ideia da família nuclear. Mas não é o único tipo de família que nós encontramos no Brasil e no mundo. Há outros tipos de família que passam após o momento do divórcio. Então, hoje nós encontramos a seguinte situação: várias famílias que passaram pela crise ou pela situação do divórcio. Então, nós não encontramos apenas na sociedade e na igreja famílias nucleares, que é aquela família ideal, se assim pudermos usar essa expressão. Encontramos também famílias que vêm de um divórcio. E a partir do divórcio também nós encontramos um outro tipo de configuração familiar, chama-se família monoparental. Família monoparental é o termo dado para qualificar famílias que são provenientes do divórcio, após o divórcio, ou famílias que vêm depois de um caso de viuvez. Então, um dos cônjuges teve a infelicidade de perder seu amado ou sua amada, e aí ele tem a incumbência de educar os filhos sozinhos. Um dado interessante: semana passada, no domingo passado, foi celebrado o Dia das Mães. E no Brasil, foi publicado no jornal Folha de São Paulo uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular, que no Brasil há 20 milhões de mães solteiras. Então, quando nós pensamos em família, às vezes nós temos a tendência de achar que elas são todas iguais. Não, nós estamos vendo configurações. Temos aí 20 milhões no Brasil de mães solteiras. Essas famílias monoparentais, elas enfrentam alguns desafios, porque algumas, quando elas são formadas a partir do divórcio, geralmente muitas dessas famílias monoparentais, elas surgem em decorrência do divórcio, elas enfrentam uma série de lutas. Elas enfrentam lutas, por exemplo, quando o filho é criado, o filho é criado pela mãe. A mãe não tem tempo, a mãe tem que trabalhar, chega em casa, tem as tarefas domésticas, e aí ela tem o quê? O tempo dela limitado. Muitas famílias monoparentais também sofrem com uma seguinte situação: crise econômica. Bauskins, ele fez uma pesquisa, ou melhor, ele publicou uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que várias famílias que estão no nível da pobreza, ou ali no nível da pobreza mesmo, elas são famílias que têm no histórico divórcio, famílias monoparentais. Famílias monoparentais, elas fazem parte da igreja, tem falta de tempo. Os filhos sofrem com a ausência dos genitores, porque afinal de contas, no passado, alguns dias atrás, uma semana atrás, aquela criança, ela tinha o convívio do pai e da mãe. Agora ela só tem o convívio da mãe ou só o convívio do pai a cada 15 dias. Essa é uma realidade que nós enfrentamos. Bauskins, ele comenta aqui, após uma pesquisa, por ano,
1 milhão de filhos começam a se tornar filhos de uma família monoparental por ano. Isso nos Estados Unidos. Se colocarmos em outros países, esse número cresce exponencialmente. Além do que, essas famílias monoparentais sofrem algum tipo de preconceito na sociedade, agora está diminuindo, mas às vezes na igreja, porque afinal de contas, muitas igrejas, elas trabalham somente com a seguinte ótica, uma família nuclear, e essas famílias às vezes não encontram espaço, até mesmo dentro de igrejas. Uma outra configuração familiar é bem interessante. Quando uma família passa por um divórcio, geralmente acontece o seguinte, o pai ou a mãe, eles começam um novo relacionamento, um novo casamento. Então nós encontramos essa seguinte figura, o pai, que separou da mãe, ele conhece uma mulher, e através dessa mulher, pode passar, ele começa uma nova família, mas só que ele tem uma filha, com a outra mulher, e aí nós temos a seguinte situação, que a doutora Maria Luísa Dias fez uma pesquisa muito bacana, e ela coloca o seguinte, como essa criança, que outrora tinha essa configuração, mamãe, papai, agora como ela vai se relacionar com essa mulher aqui, que é a mulher do pai? Maria Luísa Dias, a doutora, ela constatou o seguinte, que há uma dificuldade da nomeação, há uma crise na nomeação. Isso significa o quê? Como é que essa criança vai chamar essa nova mulher do pai dele? Madrasta? Walt Disney fez o favor de destruir esse termo, não é? Madrasta, é coisa horrível. Não. Mãe 2, tia. Mas espera aí, meu pai dorme com a minha tia. E quando essa mulher com o seu pai, essa nova parceira do seu pai, tem um filho, como é que ela vai chamar o seu irmão? Pode dar? Vai chamar meu meio-irmão, ou irmão, filho do meu pai? Ok, agora como é que ela vai se relacionar? Digamos que também a mamãe seguiu adiante, ela conheceu o Bob, e aí ela fez família com Bob. Como é que ela vai chamar o Bob? Pai. Mas ele não é o meu pai, porque o meu pai é esse, é o tio Bob, é o meu padrasto, é o amigo, é o namorado da minha mãe. Aí também pode ocasionar o seguinte, desse relacionamento surgiu o quê? Pode passar, mais um irmãozinho. Então como é que fica a cabeça dessa criança nessa configuração aqui? No passado ele tinha essa realidade, agora ela está diante de uma nova realidade, onde a mamãe tem o Bob, o papai tem a Mary, e tem os irmãozinhos. Como é que ela vai se relacionar? Pode passar, mais um. Agora digamos que o papai se separa da Mary, mas o papai conheceu a outra, e dessa outra ele teve também filhos. Como é que essa criança vai chamar essa nova esposa do seu pai? Esposa 3. E ela tem um outro irmão, porque o pai teve também outro filho. Afinal de contas, ele quer ser feliz. Como é que essa criança vai nomear essa família? Aí também tem o outro lado, a mamãe se separou do Bob, porque ela viu que o Bob não era tudo aquilo. E aí a mamãe conheceu, pode passar, o Ted. E com o Ted, a mesma situação, teve um outro irmão. Como é que essa criança, que vem de uma família nuclear, ela vai se relacionar com todas essas configurações? Meu meio-irmão da minha mãe com Bob. Sabe o que isso representa? Crise. Nessa pesquisa, a doutora Dias, ela constata o seguinte: quando nós não sabemos, quando nós temos dificuldades para nomear as famílias,
nós entramos numa crise para entender o papel daquilo que de fato é aquela pessoa dentro da família. Ou seja, para ela saber o que é um pai, qual é a referência de pai? O Bob, o Ted, ou o pai dela que não vive com ela, que vê ela a cada 15 dias? Isso gera uma confusão, mas esse tipo de família também tem um nome. São famílias reconstituídas ou famílias compostas. Essa é uma configuração que nós encontramos na nossa sociedade. Uma outra configuração familiar, já é mais conhecida por muitos, chama-se família estendida. A família estendida é aquela família que é composta pela família nuclear e alguns parentes foram morar. Então, os pais, o vovô, a vovó, o tio, e aí aquela família que era ali um grupinho pequeno, se tornou uma família estendida, uma grande família. Uma outra configuração familiar, família unipessoal. A família unipessoal é a família composta por um jovem adulto solteiro. Essa pessoa, ela vive sozinha e ela se intitula e ela se considera uma família. Embora esse jovem não tenha nascido de um pé de árvore, ele faça parte de uma família. Mas essa é uma configuração familiar. Uma outra pesquisadora, a doutora Mariluce August, ela traz a seguinte expressão, que ser solteiro numa igreja para casais não é fácil. Porque há uma pressão para que esse jovem que é solteiro, quando chega numa igreja ou chega na sua família, qual é a pergunta? Vai casar quando? Não vai casar não? Vai ficar para titio? Vai ficar para titia? Então, essa é uma realidade, é uma configuração familiar. E nós iremos ver alguns dados a respeito dessa família daqui a alguns instantes. Uma outra configuração familiar é essa configuração, a família homoafetiva. O Estado brasileiro reconhece como legítima a família homoafetiva. Então, quando nós pensamos em configurações familiares, nós estamos falando de um leque amplo do que é família. E às vezes nós achamos apenas que família é justamente aquele primeiro retrato, papai, mamãe e os filhinhos. Quando na verdade nós temos aí algumas propostas de configurações familiares. Uma pesquisa a respeito ainda de família homoafetiva é que há casais que são homossexuais e que também têm o direito legal de adotar filhos, e nem sempre os filhos são homossexuais. Então é comum você encontrar casais homossexuais com filhos heterossexuais. Então isso é uma realidade na nossa sociedade. O censo demográfico do ano de 2010, ele apontou a seguinte realidade no Brasil, quando pensamos em família. Pode passar o próximo slide. Esse é o quadro do Brasil, o censo demográfico em organização familiar. No Brasil há 57 milhões de lares, de famílias, e esses lares estão distribuídos da seguinte forma: nós podemos encontrar 12% dos 57 milhões de família unipessoal. Então 12 milhões de 57, nós temos aí uma média de 5, quase 6 milhões de pessoas. É muita gente quando nós pensamos em família unipessoal. Quando nós pensamos na família nuclear, ela é a maioria no nosso país. É a maioria. 66%, divididas aí em casal com filhos, casal sem filhos, mulher com filhos, homem com filhos. A família estendida representa 19% da nossa sociedade. A família composta, ou essa reconstituída, ela acaba atingindo 2,5%. Famílias homoafetivas, casais gays, nós temos aí 60 mil. Enfim, temos aí uma configuração de famílias no Brasil. E aí você pode pensar, tudo isso é reflexo dessa nossa geração. Essa bagunça se faz no Brasil. Não. Vamos olhar agora alguns exemplos bíblicos de famílias. No Antigo Testamento nós encontramos vários exemplos bíblicos de configuração familiar. Nós encontramos, por exemplo, Abraão, casado com Sara, teve ali relacionamento com a sua concubina de Sara, Agar. Agar é um exemplo de uma família
monoparental. Ela foi repudiada por Abraão, ela e seu filho, e se tornou o quê? Uma família monoparental. Isaac, exemplo de uma família nuclear. Davi, uma família bem complicada. A viúva de Sarepta, nós encontramos o quê? Uma mulher com uma família monoparental. Olhamos para Jesus. Jesus é um exemplo de uma família reconstituída. Jesus é um exemplo de uma família reconstituída, ou alguns chamariam de família mista. Por quê? Porque ele é filho, fruto do Espírito Santo, que Maria concebeu, mas quem o criou não foi o seu Pai Celeste, foi José. Então ele é um exemplo. Quando nós olhamos para famílias reconstituídas, Jesus sabe muito bem o que isso significa, porque ele é fruto também, ele conviveu numa família reconstituída. Um outro exemplo, Marta, a mãe de Timóteo, Pedro, que tinha ali uma família estendida, a sogra de Pedro morava na casa dele, Marta e Maria, irmã de Lázaro. Então há vários exemplos na palavra de Deus a respeito de família. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes na igreja nós achamos que só vai existir famílias nucleares. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos vários exemplos de configurações familiares. E aí nós encontramos o seguinte desafio, o desafio para a igreja no século 21. Qual é o desafio para a igreja no século 21? É atingir cada uma das famílias, pode ir apertando, família nuclear, família estendida, família unipessoal, família homoafetiva, família monoparental e a família estendida. Esse é um desafio para a igreja. Esse é um desafio para a nossa igreja. Não é apenas olhar para as famílias e falar, não, nós só queremos trabalhar com um tipo de configuração. E aí nós podemos entrar justamente na seguinte questão: como podemos envolver as múltiplas configurações familiares na igreja? Como é que nós podemos envolver? E aí algumas propostas de como nós podemos envolver. A primeira proposta é desenvolver cultos e programações para cada tipo de configuração familiar. E é mais ou menos o que nós fazemos. Vamos ter uma reunião para solteiros, para casais casados, para mães solteiras. Nós iremos ter um encontro para viúvos, iremos ter um encontro para solteiros no estágio de desespero. E aí nós começamos a criar algumas programações voltadas a esses grupos, para tentar envolver, porque afinal de contas nós entendemos que essas pessoas precisam do quê? De ouvir o Evangelho, ouvir ou ter um ambiente adequado para ele. Um viúvo, ele vai se sentir bem com outros viúvos. E aí vamos criando programações, criamos algum tipo de ambiente para cada grupo. Então você que é um solteiro, esse canto é para os solteiros. Não, gente, brincadeira, tá? É um exemplo. Aqui é para os solteiros. Esse aqui é para o casado. Esse aqui é para casais aí numa situação complicada, no segundo, terceiro, quarto casamento. Aqui é para pessoas idosas. Separamos todo mundo? Não, criamos. Outra forma, alguma outra proposta, promover grandes encontros, como este aqui, encontros para que as pessoas estejam juntas, cultos, seminários, fazer uma rede social, criar rede social e outras coisas todas para poder envolver essas pessoas. Enfim, nós criamos várias estratégias para tentar envolver essas pessoas. Mas eu trago a seguinte pergunta: será que a pergunta como envolver todas as configurações familiares na igreja está correta? Será? O que você acha? Será que essa é a pergunta correta? Ou será que a pergunta correta seria como integrar Jesus à família? Se nós trabalharmos com a seguinte situação, com a proposta de como envolver essas famílias, essas configurações familiares na igreja, nós sempre iremos o que? Nos resvalar em termos que criar algum tipo de programação para que cada grupo, para cada configuração familiar, seja alvo de uma ação que atenda aos seus anseios e à sua necessidade. Mas quando nós trabalhamos com a
proposta de integrar Jesus à família é algo diferente. Sabe por quê? Porque a única forma de integrar Jesus na família é através de pessoas regeneradas por Jesus. É a única forma de nós integrarmos Jesus dentro de uma família. Não é abrir uma Bíblia e deixar a Bíblia aberta no Salmo e falar, aqui está Jesus. Ou criar um altar dentro da sua casa, com candelabro, com incensário, e falar, esse cantinho é o cantinho sagrado. Não. A única forma de integrar Jesus na família é através de pessoas regeneradas por Jesus. E olha só que importante ressaltar a você, Deus, Ele não abençoa uma família por intermédio da própria família. Deus não abençoa uma família por intermédio de uma própria família. Deus abençoa uma família por intermédio de Jesus Cristo revelado na vida dos seus filhos. É algo totalmente diferente. Porque nós oramos, Senhor, abençoe a minha família. Quando na verdade nós deveríamos orar, Senhor, me abençoe, para que eu abençoe a minha família. Quer ver os textos bíblicos que comprovam isso? Olha só, Gênesis capítulo 12, verso 3. Deus diz para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Ele não está falando na sua família, em ti, em você, Abraão, serão o quê? Bendita todas as famílias da terra. É por causa da bênção que Deus deu a Abraão, que outras famílias, a sua própria família e outras famílias foram abençoadas. Deus, Ele abençoa pessoas, para que essas pessoas possam ser bênção dentro da sua casa, para que a sua família seja alcançada. No Novo Testamento encontramos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, diz o seguinte, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Dentro do contexto dessa passagem bíblica, Paulo está falando a respeito de casamento, a respeito de divórcio, a respeito de celibato, a respeito do relacionamento familiar. E nesse momento o apóstolo Paulo, ele está falando justamente essa verdade, porque o marido descrente, ele é o quê? Santificado, ele é abençoado, ele entra em contato com a santidade através de quem? Da sua esposa, que é uma serva de Deus. O marido, ele que é um servo de Deus, ele vai fazer a diferença na sua casa, de igual modo a mulher que não é cristã, e aqui Paulo está falando do seguinte caso, alguém que se casou, que não era cristão, casou-se, e depois se converteu, então era comum um dos cônjuges se converter, e ao se converter, ele se tornava uma bênção na casa dele, a família dele tinha contato com a santidade, ele começava a ver a santidade de Cristo, o lar daquela pessoa era abençoado. Os filhos são abençoados por causa da fidelidade dos servos de Deus. Deus abençoa a família através de um filho dele, fiel a ele, dentro da família. Então, quando nós oramos, é claro que na nossa oração, o nosso pedido é, Deus abençoe minha família, mas nós temos que orar, Pai, que eu seja uma bênção na minha família, que eu faça a diferença na minha casa, que eu possa ser a luz para que os meus filhos se convertam, que eu possa ser a luz para que meus filhos jamais se desviem dos seus caminhos. E aí voltamos justamente para esse quadro, de como envolver a família, essas configurações familiares na igreja. Se Deus ele abençoa uma família por intermédio dos filhos dele, como é que a igreja tem se comportado? Muitas vezes a igreja tem feito o que a sociedade faz. Vamos trabalhar com um grupo específico.
E há igrejas que já falam, nós somos uma igreja que trabalha com casais. Mas, enquanto a sociedade, ela quer fragmentar, ela quer viver em tribos, do tipo, nós somos o tribo das crianças, nós somos a tribo dos adolescentes, a tribo dos skatistas, não sei do que. E a igreja muitas vezes entra dentro desse processo. Então, de uma maneira que nós não queremos nos misturar. Num culto de jovens, adultos casados não vêm, porque ele fala que ele não é um jovem. Um jovem não participa de uma reunião da terceira idade, porque na reunião da terceira idade ele não se enquadra. Mas será que isso é bíblico? Será que isso é correto? Olha só que interessante. A Trindade, ela representa o quê? Unidade. A igreja é o quê? Unidade. A família é o quê? Por que então que nós fragmentamos tudo? Por que nós simplesmente olhamos para essas configurações, olhamos para cada indivíduo que faz parte de uma família e falamos, olha, você não pode participar dessa reunião, porque afinal de contas, você não se enquadra dentro dessa reunião. Se a igreja é uma unidade, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos o quê? A igreja na casa de algum servo de Deus que se reunia para adorar a Deus. Ali tinha idosos, ali tinha crianças, ali tinha adultos, ali tinha pessoas casadas, ali tinha pessoas divorciadas, ali tinha pessoas abandonadas, refugiadas, escravos. Todos se reuniam para adorar o quê? A Deus. Quando nós olhamos para a igreja, nós sim somos uma unidade que Deus nos tornou. E a única forma de uma família ser integrada na igreja é através de pessoas regeneradas por Cristo. Aonde essa pessoa vai chegar na igreja e vai encontrar não apenas pessoas com um tipo de olhar falando, bom, nós somos casados, nós somos os certinhos, você vem de um segundo e terceiro casamento, você não se enquadra. Você é um cristão de terceira, de quinta categoria. Olha só o que Jesus nos ensina quando ele faz ali a oração em João, registrado em João 17, verso 20 e 23. Você pode ler comigo? Minha oração O que Jesus está orando, rogando ao Pai? Para que sejamos o quê? Uma unidade, um só corpo. A nossa família, as famílias da igreja, famílias feridas, precisam ver isso em nós. Quando uma pessoa aceita Cristo, não é apenas o pai, o chefe de casa, ele é meu irmão em Cristo. Nós temos muitas configurações familiares, mas cada configuração familiar, quando uma pessoa aceita Cristo, o que nós temos em comum é Cristo que nos une. Enquanto nós nos desgastamos para fragmentar a família, Jesus está orando para fazer o quê? Para unir. Enquanto a sociedade diz, separa, foge de casa, viva sozinho. Não é nenhum erro viver sozinho, porque tem pessoas que têm o dom do celibato. E nós temos que aprender a respeitar isso, e estudar sobre isso. Mas enquanto o mundo está dizendo, separe, busque a sua felicidade, Jesus está orando ao Pai para que nós sejamos um. Para que nós
criemos um ambiente onde todos serão alcançados pela graça de Cristo Jesus. Para ir concluindo, eu quero apontar 2 desafios. O primeiro é esse: apresentar o Evangelho todo para o homem todo. Essa foi a proposta de Lausanne, não o bairro Lausanne aqui, mas a conferência de Lausanne que aconteceu. Apresentar o Evangelho todo para o homem todo. Essas configurações familiares, elas existem, estão aqui. E a única forma dessas famílias serem agraciadas, transformadas, curadas por Jesus, é quando nós apresentamos o Evangelho todo, aonde vai mostrar que existe um Deus Criador, que existe o pecado, que existe o que é a consequência do pecado, que o pecado cria separação entre Deus e a humanidade, mas que através de Jesus Cristo nós podemos ser libertos do pecado, ter uma nova vida, e através dessa nova vida uma nova mente, e através dessa nova mente, aquilo que nós não fizemos, por termos a mente de Cristo, a partir de agora eu vou viver 100% para agradar a Deus. É quando nós apresentamos o Evangelho todo, quando nós apresentamos a glória do nosso Deus, com a esperança para o mundo sem esperança, que famílias, que configurações familiares, independente de qual ela seja, elas são alcançadas, mudadas por Jesus Cristo e não por nós. Porque não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito do Senhor. O nosso segundo desafio é criar um ambiente de graça e amor em Jesus para todas as pessoas. Isso é um desafio para nós. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque quando uma pessoa passa por aquela porta, que foi ferida, traída, abandonada, uma criança sem referência de pai, porque uma hora o pai está casado com a sua mãe, outra hora ele está casado com uma outra mulher, outra hora ele está com uma outra mulher, e a mãe está casada com o seu pai, mas depois com outro homem, depois com outro homem. Quando uma criança entra aqui, ela fica pensando, será que alguém me ama? Mas muitas vezes nós levantamos pedras e falamos, olha, nós te amamos, mas vamos deixar claro para você, você não está certo. Quem de nós está certo sem Cristo, gente? Quem de nós? Muitas vezes nós não criamos um ambiente de graça, aonde pessoas que foram feridas pelo divórcio possam receber a cura de Deus, mas nós criamos um fardo para essas pessoas, dizendo, imundo, pecador, quando na verdade nós devemos ajudá-la a curar suas feridas em Jesus Cristo, um ambiente de amor, de perdão. Quando uma pessoa passa pela viuvez, está enlutado, famílias que estão aí no 3º, 4º, 5º casamento, não, aqui não, queridos, quem somos nós? Se Deus o perdoou, se a graça de Deus é para todos, por que eu posso privar para essa pessoa? É no ambiente de graça que uma mãe, de uma configuração familiar monoparental, que tem que trabalhar de segunda a segunda praticamente, que não tem o apoio do ex-marido, que não paga a pensão direito, que paga um valor muito baixo, que ela vai vir aqui e ela vai ser auxiliada por outras irmãs, por outros irmãos. É quando nós homens, crentes em Jesus, entendemos que eu tenho uma responsabilidade perante Deus, de ser um exemplo para aquela criança que tem ali aquela figura masculina totalmente destruída. Eu vou ser a referência de amor em Cristo Jesus para aquela criança que não sabe o que é um pai. As irmãs vão ser referências de Cristo Jesus para aquela mãe solteira que está com dúvida, que está ali cheia de dívidas. É no ambiente de graça que nós proporcionamos isso. Família é algo simples,
Mas o pecado, ele complicou. E muitas vezes nós imputamos uma carga maior do que as pessoas podem carregar. Apresentamos o evangelho da graça, mas nós não nos preocupamos com o ambiente onde essa pessoa vai conviver. Quero dizer a você nessa manhã que está nos visitando, ou que está caminhando conosco há algum tempo, eu não sei a tua história familiar, pode ser que você venha de um lar destruído, pode ser que você tenha sido o causador da destruição do teu lar. Quero dizer a você que você está no local certo, com pessoas imperfeitas, alcançadas e regeneradas pela graça de Cristo, que querem caminhar ao lado de Cristo, obedecendo a palavra dele, e te ajudar a cada dia a vencer e a mudar. Dr. Lourenço Stélio Rega, ao fazer a análise de um texto ali de 1 Timóteo capítulo 3, onde é instruído, Paulo instrui Timóteo, a que seja constituído bispos nas igrejas, e que um dos critérios para que esse bispo fosse marido de uma só mulher, o Dr. Rega, ele sabe muito bem o seguinte, que naquele tempo, depois de uma pesquisa, que era muito comum homens terem mais de uma esposa. Então, qual é a ideia que ele propõe e que ele enxerga ali naquele texto, à luz de Paulo? Do real para o ideal. Do real, aonde há uma pessoa casada que tem 2 esposas, para o ideal, para a próxima geração de líderes, de um homem casado com uma só mulher. O que eu quero dizer com isso? Talvez hoje, o seu real, é que você venha de uma família destruída, de uma situação traumática, ou que você faça parte até mesmo de uma família nuclear, que não passou por nenhum processo de divórcio, abandono ou qualquer outra coisa. Mas o nosso ideal é Jesus, é família monogâmica, casamento monogâmico, heterossexual, um casamento indissolúvel. Isso é o que nós temos como ideal. E nós iremos ensinar e caminhar dentro disso tudo. Há muitas configurações familiares. Há várias, como nós vimos. O retrato brasileiro não é um retrato que muitas vezes nós achamos que é o ideal que nós colocamos na nossa cabeça. Mas nós temos que entender que essa realidade no Brasil pode ser mudada por intermédio de Jesus Cristo, quando os filhos deles apresentam o evangelho todo para o homem todo e criam um ambiente de graça, amor, perdão para todas as pessoas. Quero orar com você nesse momento, pedindo a graça de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Talvez você possa ter complicado muita coisa na sua vida por decisões precipitadas. Talvez você possa hoje estar sofrendo por conta dessas tuas decisões. Mas volto a dizer a você, a única forma de integrar Jesus numa família é através de alguém regenerado por Jesus. Deus quer mudar a história da tua família a partir de você. Deus quer mudar a história da tua casa abençoando você, para que por intermédio de você, teus filhos, teu cônjuge, teus pais, teus avós, teus tios, todos possam ser agraciados. Deus abençoa pessoas que fazem parte de uma família, primeiramente da família de Deus, e depois de uma família onde nós temos aí os laços sanguíneos. Ore a Deus. E talvez a sua decisão hoje seja: Pai, me abençoe, para que eu possa
ser a diferença na minha família. Me abençoe. Me abençoe. Me ajude a perdoar. Me ajude a esquecer. Me ajude a assumir a postura que eu tenho que assumir, como crente em Jesus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque nós somos uma unidade nesse mundo, através de Jesus Cristo. E o diabo, ele tem se levantado para destruir essa unidade. Quantas famílias não foram destruídas, devastadas, assoladas e são ainda assoladas? Nós olhamos, ó Pai, um retrato daquilo que são as famílias do nosso país. Pai, em nome de Jesus, nos ajude como igreja, Igreja Batista Betel, a alcançar essas famílias, cuidar dessas famílias, mostrando a graça de Jesus e o amor de Jesus. Se alguém aqui, ó Pai, ferido nessa manhã, pessoas, ó Pai, que enfrentaram ou estão enfrentando um processo sofrido do divórcio, dê paz a esse coração, dê solução. Se é possível reverter esse quadro de divórcio ainda, que o Senhor possa mudar. Pai, eu te peço por famílias nucleares, família, pai, mãe, filhos, reconstituídas, todas essas configurações. Há semanas em que, ó Pai, parece que tudo conspira para brigas. Traga paz a essas famílias, ó Pai. Que a Tua paz, que a unidade em Cristo Jesus possa prevalecer nos nossos lares. E, ó Deus, que a Tua igreja reflita o amor e a graça de Jesus a todas as pessoas. E que a começar, ó Pai, por cada um aqui, eu e todos os meus irmãos aqui, que o Senhor nos abençoe, para que o nosso lar possa ser alvo também, ó Pai, da manifestação e das bênçãos do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, conforme o pastor Guilherme falou e vai falar, passa o microfone para ele. Ok, pessoal, Deus abençoe. Vamos saudar o pastor Fernando, incentivando, foi uma bênção, refletirmos sobre modelos de família. Agora o que nós vamos ter? Um intervalo maior do que o nosso intervalo costumeiro. Você vai ter 30 minutos agora, tá bom? O café está lá, prontinho. Se você já tomou café, vale tomar o segundo. Se você não tomou, você pode tomar agora. Quando for 10h25, a gente vai encerrar o café para você chegar aqui a tempo. E 10h30, em ponto, nós começaremos o nosso segundo ciclo de palestras. Combinado? Aproveite para fazer amizades, converse, não só coma, mas compartilhe um pouquinho hoje pela manhã. E às 10h25 eu aguardo você retornando para cá. Deus te abençoe.